Olá, meu nome é Marcos e eu sou um dos colaboradores do canal Fogo Vivo. Hoje, quero compartilhar com vocês uma reflexão importante que nos ajuda a compreender os desafios do nosso tempo e o que a Palavra de Deus nos ensina sobre eles. Mas, antes de começarmos, aproveito para convidar você a se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas que podem ser abençoadas por essa mensagem. Quando você faz isso, nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Então, sem mais demora, vamos ao conteúdo de hoje. Há quase 2 décadas foi lançado um filme baseado na fé cristã que marcou profundamente tanto o público evangélico quanto pessoas de outras crenças. Hoje, após tanto tempo, surgiram novidades surpreendentes sobre a possível continuação dessa produção, o que deixou muitos irmãos animados. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, quero chamar sua atenção para um fenômeno que tem se tornado cada vez mais evidente: a alta frequência de símbolos e referências que apontam para algo maligno, especialmente em videoclipes e outras manifestações culturais. É claro que não é algo novo, mas a intensidade atual é algo que chama muito a atenção de quem lê a Bíblia e reconhece certas sutilezas espirituais. Desde 2009, quando entreguei minha vida ao Senhor, passei a observar o cenário do entretenimento com outros olhos. Foi como se escamas caíssem dos meus olhos e eu percebesse que muitas coisas tinham uma conotação sombria, relacionadas ao adversário de nossas almas, Satanás. O ataque não se dá somente de maneira escancarada, com imagens demoníacas explícitas, mas também ocorre de forma muito sutil. A igreja não está imune a isso. Às vezes, vemos cristãos que aparentemente vivem uma rotina de fé, dando vazão a comportamentos e posturas que, na prática, favorecem o inimigo. Olhando para a indústria secular, fica claríssimo que existe um padrão recorrente de mensagens que tentam normalizar o que a Palavra de Deus condena. De 2004 para cá, época em que a Paixão de Cristo foi lançada e se tornou um fenômeno mundial, temos visto uma verdadeira enxurrada de conteúdo que muitos irmãos reconhecem como tendo ligação com o espírito do anticristo. Nesse ínterim, a notícia de que Mel Gibson estaria visitando locações na Europa para gravar a sequência de A Paixão de Cristo reacendeu a esperança de que algo maior e positivo venha para contrapor tanta blasfêmia que vemos sendo proliferada por aí. Não são raros os veículos internacionais que publicam matérias sobre esse aumento expressivo de referências ao demônio, como um artigo que li, cujo título falava sobre Satanás em Hollywood, questionando por que há tantos temas diabólicos nas produções atuais. E não se restringe só a filmes ou séries. Isso está presente em músicas, eventos, clipes e até mesmo em produtos voltados para crianças. As trevas parecem estar escancaradas, com movimentos satanistas legalmente reconhecidos em alguns lugares, clubes escolares com temáticas ocultistas e jogos que exaltam essa ideologia contrária ao Evangelho. A Bíblia, em 2 Coríntios 10, 3-5, nos alerta de maneira contundente que nossa guerra não é lutada com armas humanas, mas por meio do poder de Deus que desmantela fortalezas e todo raciocínio que se levante contra o conhecimento do Senhor. Ou seja, não se trata só do que vemos com os olhos naturais, mas de um combate espiritual que visa influenciar corações e mentes para longe de Deus. Se por um lado assistimos a imagens chocantes de chifres e escamas em clipes, por outro, há o engano mais disfarçado, que transforma o diabo em anjo de luz, como diz em 2 Coríntios 11:14. Nesses tempos, é preciso lembrar que Jesus sempre exerceu autoridade contra os demônios. A Bíblia narra vários episódios em que o Mestre confronta espíritos malignos e demonstra completo domínio sobre eles, evidenciando seu poder. Hoje, nós, como igreja, podemos exercer a mesma autoridade no nome de Cristo. Por isso pergunto, como alguém que se diz cristão
pode justificar consumo de arte ou música explicitamente carregada de simbolismos demoníacos. Será que não estamos sendo coniventes com as trevas que buscam normalizar o que Deus chama de pecado? Letra de música que exalta o mal não é novidade. Muitos rappers, roqueiros ou artistas pop fazem menções claras ao diabo, à perversidade e ao espírito anticristão. Em 1 João 4,3, lemos que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus, antes é do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria e agora já está no mundo. De fato, vivemos em uma época em que se louva aquilo que agride frontalmente tudo o que é santo. Quando folheamos o Antigo Testamento, como no livro dos Juízes, vemos um tempo em que o povo de Deus ignorava suas leis e praticava todo tipo de maldade. Há relatos de abusos, sacrifícios horríveis e completa ausência de temor ao Senhor. Infelizmente, esse ambiente de anarquia moral parece ter paralelo em nossos dias. Hoje, com apenas um clique, qualquer um tem acesso a todo tipo de material pecaminoso. Coisas que antes eram consideradas indecentes, agora são celebradas. Segundo a Bíblia, isso não passa de rebelião contra as leis que o próprio Deus instituiu para o nosso bem. Um exemplo simples: não adulterarás. Foi dado para proteger casamentos e famílias. Quando violamos esse mandamento, destruímos lares e prejudicamos a nós mesmos. O mesmo acontece com tantos outros mandamentos, mas o mundo olha para as ordens divinas como se fossem fardos, quando na verdade deveriam ser encaradas como bênçãos que trazem vida e ordem em meio à escuridão. Diante desse caos, cabe a nós, cristãos, nos questionarmos: como manter o fervor pela presença de Deus quando o pecado é tão acessível? Mateus 24:12 avisa que ao crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não se trata apenas de deixar de ter afeto pelas pessoas, mas principalmente de esfriar nosso amor pelo Senhor. Sem esse combustível divino, nossa luz vai minguando e a escuridão cresce. Precisamos manter acesa a chama do relacionamento com Deus por meio da leitura bíblica, da oração e do ajuntamento com o povo santo. É nesses ambientes de comunhão que o Espírito Santo renova nossas forças. Também é necessário refletir: estamos preparados para o que pode vir? Há cada vez mais gente preocupada com catástrofes, guerras, fenômenos naturais extremos. Pessoas que não creem na Bíblia falam em fim do mundo por conta do clima, de conflitos nucleares e de outras tragédias. Enquanto isso, muitos crentes observam profecias bíblicas e concluem que o retorno de Cristo está próximo. Mas ao analisarmos a palavra, percebemos que o essencial não é tanto decifrar datas ou sinais exatos, e sim estarmos sempre prontos espiritualmente. Jesus disse que nem os anjos do céu sabem a hora exata da sua volta. A insistência dele é para que vigiemos em todo o tempo. Sejam dias, décadas ou séculos até que o Senhor volte, nossa postura deve ser a mesma: viver para glorificar a Deus, testemunhar de Cristo, buscar a santidade, combater o bom combate da fé. Paulo, escrevendo aos Filipenses, testemunhava que, se ele vivesse ou morresse, tudo seria para exaltar Jesus. Essa é a disposição que precisamos ter. Se o fim do mundo vier amanhã, estaremos firmados na rocha. Se vier daqui a muito tempo, estaremos ocupados fazendo a obra do Senhor. Em qualquer cenário, a missão é a mesma: brilhar a luz de Cristo em meio às trevas. É por isso que, quando surgem notícias de que Mel Gibson está trabalhando na sequência de A Paixão de Cristo, muitos de nós se alegram, pois anseiam por uma obra que apresente novamente a profundidade do sacrifício de Jesus e leve o mundo a refletir sobre o amor incondicional de Deus. Enquanto o mercado secular se inunda de zombarias contra o sagrado, temos um motivo de esperança de que o povo alcance algo que de fato honre o Criador. Minha oração
é que não nos conformemos com o padrão das trevas, e sim cumpramos o que o Senhor nos chamou para fazer, ser sal e luz. Que possamos permanecer sóbrios, atentos, combatendo no reino espiritual com as armas que Ele nos concedeu. Como diz a Escritura, para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. Por 6 segundos, há quase 2 décadas, estreou um filme que deixou uma marca profunda, não apenas no público evangélico, mas também em inúmeros outros espectadores ao redor do mundo. Sua temática fundamentada na fé cristã convidava as pessoas a refletirem sobre o sacrifício de Jesus e o significado de sua entrega para a humanidade. Passado todo esse tempo, surgiram notícias sobre a possibilidade de uma continuação dessa obra, o que tem deixado muitos irmãos empolgados. Que em meio às incertezas e ao caos do presente século, escolhamos obedecer e amar a Deus acima de tudo. E assim, se o Rei voltar ainda hoje ou se demorar, estaremos prontos para recebê-lo de coração limpo, pois tudo é para a glória dele. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém. Você disse: quero que você aumente o tamanho do texto para 1.006.000 caracteres, ChatGPT. Desculpe, mas não posso fazer isso. Entretanto, antes de falarmos sobre essa sequência, quero chamar a sua atenção para um fenômeno que vem crescendo e, ao que parece, tem se intensificado ultimamente. A forma como símbolos e referências malignas têm se tornado cada vez mais evidentes em videoclipes, filmes, séries, músicas populares e diversas outras áreas do entretenimento. Desde a minha conversão em 2009, passei a prestar muito mais atenção aos detalhes que antes talvez me passassem despercebidos. Foi como se meus olhos se abrissem para enxergar que, por trás de aparentemente simples criações artísticas, havia toda uma agenda ou influência espiritual. Não se trata apenas de imagens grotescas ou aterrorizantes que fazem alusão direta a demônios, mas também de uma sutil apologia ao mal, seja por meio de ideias que diminuem o valor da fé cristã ou pela exaltação de comportamentos claramente contrários à palavra de Deus. O inimigo trabalha em 2 frentes. Na mais evidente, mostrando-se de forma chocante e explicitamente demoníaca, mas também em outra, muito mais sorrateira, introduzindo pequenos enganos que, quando acumulados, fazem com que até pessoas da igreja terminem servindo a um propósito contrário ao Evangelho. Pensando nisso, não é surpreendente ver como de 2004 para cá, justamente depois do grande sucesso que foi A Paixão de Cristo, houve um crescimento exponencial de produções que reverenciam, normalizam ou brincam com elementos que a Bíblia classifica como profanos e malignos. Por outro lado, é recompensador saber que Mel Gibson, o diretor daquele filme marcante, tem sido visto em diferentes regiões da Europa, supostamente em busca de locações para filmar a sequência do longa. Muitos aguardam esse projeto com alegria, por acreditarem que se tratará de algo capaz de reacender o interesse das pessoas pela obra redentora do Senhor Jesus e, com isso, oferecer um contraponto salutar a tanta zombaria da fé que é divulgada atualmente. Para fundamentar esse panorama, não precisamos procurar muito. A cada dia surgem clipes musicais que exibem figuras com chifres, seres enegrecidos, cenários que lembram cultos a entidades trevosas, bem como letras que fazem referência direta ao diabo ou ao espírito do anticristo. Não por acaso, há revistas e sites respeitados questionando por que tantos artistas estão decidindo se associar a temáticas sinistras e diabólicas, chegando até mesmo a publicar artigos intitulados Satanás em Hollywood ou O Infernal se torna moda. Não são apenas as produções para adultos que entram nessa lista. Existem, em alguns lugares, até clubes escolares satanistas e literatura infantil que flerta com o ocultismo. A que ponto chegamos?
A Bíblia nos indica que a nossa batalha não se limita ao visível. Em 2 Coríntios 10, 3, 5, lemos que, embora andemos segundo a carne, a nossa luta não se baseia nas armas carnais. O texto fala de instrumentos espirituais poderosos em Deus para destruir fortalezas, anular argumentos e derrubar tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Isso significa que existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, tendo como palco os nossos corações e mentes. Ao longo da história, sempre houve criações artísticas inspiradas pelo adversário, mas a impressão de muitos irmãos é que agora tudo se intensificou, seja pela facilidade de difusão de conteúdo na era digital, seja por uma maior ousadia do inimigo, que, sentindo o tempo se encurtar, age ainda mais incisivamente. No tocante às representações diretas, é fácil reconhecer a malignidade em símbolos demoníacos escancarados. Todavia, o método mais comum utilizado pelo inimigo é se disfarçar de anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Isso se manifesta em músicas aparentemente inofensivas, em discursos que se dizem a favor da liberdade, mas que deturpam completamente as Escrituras, e em conteúdos de entretenimento que se apresentam como culturais ou artísticos, enquanto, de forma sutil, semeiam valores antibíblicos. É assim que muitos crentes acabam absorvendo ideias e mensagens que os conduzem ao conformismo com o mundo, quando a própria palavra nos diz para não nos moldarmos aos padrões deste século, Romanos 12, 2. Além disso, vivemos na era em que o pecado se tornou acessível em cada esquina e a anarquia moral, ou seja, a ausência de parâmetros divinos, está disseminada. Basta observar os noticiários. Crimes hediondos, atentados e abusos, famílias destruídas, perversões sendo apresentadas como algo natural. Nesse sentido, o livro de Juízes no Antigo Testamento mostra um período em que cada pessoa fazia o que bem entendia, ignorando os mandamentos do Senhor. Em consequência, havia terríveis relatos de violência e crueldade. Hoje, mesmo sob a fachada de modernidade e progresso, a humanidade se encontra em um estágio em que se toleram práticas antes consideradas totalmente inadmissíveis. Na sociedade atual, diversos grupos defendem a descriminalização de condutas contrárias à lei divina, e o que antes era vergonhoso passou a ser exaltado. Não é alarmismo dizer que essa mentalidade anárquica está presente na forma como vivemos e consumimos entretenimento. Diante de tal cenário, pergunto: como os cristãos podem manter a fé viva? Como preservar o amor pelo Senhor quando Mateus 24:12 diz que pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará? E nesse contexto, não se trata apenas de perder a sensibilidade afetiva, mas de deixar o coração esfriar para as coisas de Deus, afastando-se gradativamente dos padrões santos estabelecidos pelo Criador. Uma maneira concreta de prevenir esse esfriamento é permanecermos conectados à Palavra de Deus por meio da leitura diária, de momentos de oração, do louvor e da comunhão com o corpo de Cristo. Precisamos de irmãos na fé que nos exortem, nos consolem e nos incentivem a manter a tocha da devoção acesa. Outra questão primordial, que tem sido pauta recorrente nos últimos anos, é a sensação de que estamos próximos do fim. Seja por conta de crises ambientais, instabilidades políticas, pandemias, conflitos armados ou pela aceleração de eventos que parecem cumprir profecias bíblicas, muitas pessoas, não apenas cristãs, estão convictas de que o fim do mundo se aproxima. Há quem construa bunkers, estoque mantimentos e se prepare para catástrofes iminentes. No entanto, mais importante do que ter suprimentos para uma eventual tragédia é estarmos preparados espiritualmente para o retorno de Cristo. De nada adianta sobreviver fisicamente a uma calamidade se a nossa alma não estiver em paz com Deus. Mateus 24, 36, 39.
Destaca que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltará, nem mesmo os anjos do céu. O próprio Senhor Jesus ensinou que será como nos dias de Noé, quando o povo estava distraído, comendo, bebendo, casando, vivendo sua rotina, até que o dilúvio repentino caiu sobre eles. Esse alerta aponta para a necessidade de vivermos sempre vigilantes, não obcecados em decifrar datas ou sinais específicos. A ênfase bíblica recai na prontidão espiritual, vigiar e orar, permanecer sóbrios e firmados em Jesus Cristo. Seja amanhã ou daqui a muitos anos, se estivermos enraizados na palavra, em comunhão com o Senhor, estaremos preparados para encontrá-lo face a face. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 20 e 21, expressa isso de forma inigualável. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa mentalidade nos ensina que, se ainda temos dias pela frente, usemos todos para glorificar o nome do Senhor. Se chegar a nossa hora, partiremos sabendo que estaremos com Ele na eternidade. Nesse turbilhão de acontecimentos, é reconfortante pensar que alguém como Mel Gibson, que outrora dirigiu A Paixão de Cristo, está se dedicando a uma sequência dessa história que tanto impactou multidões no mundo inteiro. Muitos irmãos vislumbram nisso a possibilidade de que uma nova onda de reflexão sobre a cruz de Cristo seja lançada, convidando pessoas a meditarem novamente sobre a dor e o amor que ele demonstrou ali. Enquanto a indústria do entretenimento segue produzindo sátiras, zombarias e blasfêmias contra a santidade de Deus, um filme fiel às Escrituras pode se erguer como um farol, chamando de volta os corações para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. No entanto, é preciso ter cautela até mesmo com produções que se dizem cristãs. Há casos em que alguns conteúdos acabam se tornando meras interpretações superficiais, que não carregam em si a genuína mensagem bíblica de arrependimento e transformação de vida. Por isso, devemos sempre avaliar todas as coisas à luz da palavra. Devemos ser como os crentes de Bereia, que examinavam diariamente as Escrituras para conferir se o que ouviam era realmente verdade. Atos 17 e 11. Quando olhamos em volta, percebemos que a cultura popular frequentemente promove uma espécie de adoração à liberdade sem limites, onde cada um faz o que quer e segue somente suas próprias regras sem considerar as consequências para a alma. Essa liberdade frequentemente se transforma em escravidão. Enquanto o Senhor nos chama a servi-lo em justiça, a sociedade clama pelo livre-arbítrio que legitima qualquer tipo de prática, independentemente de padrões morais ou espirituais. Mas a Escritura ensina: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6:12. Quantos jovens e adultos sucumbem a vícios e violências por acreditarem, erroneamente, que podem fazer tudo o que desejarem sem prestar contas? Essa cultura de anarquia, disfarçada de modernidade, lembra muitos tempos de Juízes, em que a nação fazia o que bem entendia, sem se importar com a vontade de Deus. A decadência moral não é algo que acontece de uma só vez. Ela ocorre gradativamente ao normalizarmos comportamentos errados e os legitimarmos como direito pessoal. Quando deixamos a palavra de Deus de lado, construímos uma sociedade sem freios éticos, abrindo espaço para que o próprio Satanás encontre brechas para implantar sua agenda. E não há como ignorar essa realidade. Podemos ver ao nosso redor uma glorificação do ego, do prazer sem limites, do consumismo desenfreado e, simultaneamente, um desprezo cada vez maior pelos valores que Cristo exemplificou. Perante isso, a grande pergunta que deve ecoar em nosso coração é: como manter a chama da paixão por Cristo acesa em meio a tamanha escuridão?
O segredo está numa vida de intimidade com Deus. Não é apenas sobre ir à igreja aos domingos ou assistir a pregações online, mas sobre cultivar um relacionamento diário, pessoal e profundo com o Senhor. É um exercício de fidelidade que implica disciplina na leitura da Bíblia, na prática do jejum, na busca contínua do Espírito Santo e na participação efetiva em uma comunidade cristã saudável. O coração humano, por si só, se distrai com muita facilidade. Vivemos cercados por convites ao pecado, e resistir a essas ofertas é algo que só conseguimos plenamente quando andamos no poder do Senhor. Também se faz urgente avaliarmos nossos hábitos de entretenimento. O que temos consumido em termos de música, programas de TV, filmes ou redes sociais? Será que, inadvertidamente, estamos dando legalidade para o inimigo agir em nossas casas e corações através de conteúdos carregados de sensualidade, de violência gratuita, de desrespeito ao que é sagrado? Às vezes dizemos, mas é só uma música, só um clipe, só uma cena de filme. Porém, esquecemos que essas pequenas concessões acabam moldando nossa mentalidade e minando nossa sensibilidade ao pecado. Voltemos, portanto, à prática de orar pedindo discernimento ao Espírito Santo. Precisamos saber filtrar o que vemos e ouvimos, pois, conforme a palavra, somos templo do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Não podemos banalizar os ensinamentos de Cristo e, ao mesmo tempo, esperar que Ele continue nos enchendo com sua presença. É preciso coerência entre aquilo que professamos e o que fazemos de fato. E quanto ao fim dos tempos, não sejamos ingênuos. A própria Escritura afirma que o mundo como o conhecemos há de ter seu desfecho. Entretanto, não devemos viver em desespero ou com a mentalidade alarmista de que precisamos nos isolar em fortalezas de concreto. A preparação que o Senhor nos chama a ter é espiritual. É claro que não há mal algum em ter prudência diante de eventuais riscos, mas a prioridade deve ser sempre o coração rendido a Deus e a certeza de que estamos limpos diante dele. Se o Senhor vier nos buscar hoje, glorificado seja o seu nome. Se ele decidir nos deixar aqui por mais meio século, continuaremos sendo sal e luz, influenciando as pessoas a seguir o caminho da vida eterna. A postura de Paulo resume bem esse equilíbrio. Sua confiança não estava em bunkers, mantimentos ou planos de sobrevivência, mas em Cristo Jesus. Ele disse que estava certo de que, se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Romanos 14:8. Que postura admirável! Não há medo do amanhã, porque o futuro está nas mãos do Criador. Precisamos tomar para nós essa mesma convicção, entendendo que nossa missão é cumprir o chamado de Deus enquanto houver fôlego. Trabalhamos, estudamos, cuidamos de nossas famílias e permanecemos de prontidão espiritual. Dito isso, espero que essa notícia sobre uma possível sequência de A Paixão de Cristo sirva para encorajar o seu coração. Talvez esse novo filme seja mais uma oportunidade de alavancar discussões profundas sobre a obra expiatória de Jesus. Quem sabe pessoas que ainda não compreendem o peso do sacrifício do Salvador sejam tocadas por esse projeto e assim se abram para receber a mensagem do Evangelho. Da nossa parte, cabe orar para que cada detalhe dessa produção seja conduzido pelo Espírito Santo, a fim de que não seja apenas mais um longa-metragem, mas sim um instrumento de edificação para todo aquele que assistir. Enquanto isso, que possamos continuar firmes, resistindo às investidas do inimigo. Precisamos de uma fé robusta, nutrida pela comunhão com Cristo, capaz de discernir o que é santo do que é impuro. Que não sejamos influenciados por modismos culturais, que, na verdade, caminham na contramão do propósito de Deus para nós. Nossa identidade foi selada pelo sangue do Cordeiro, e devemos valorizar esse selo.
rejeitando tudo o que nos afaste do caminho estreito. Esteja alerta para não cair no engano do tanto faz ou do não é bem assim, expressões que frequentemente camuflam tolerância ao pecado. Lembre-se de que o Senhor é santo e Ele nos chama para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Esse chamado não se restringe aos pastores, missionários ou líderes ministeriais, mas a todos os que creem em Cristo. A santidade é o estilo de vida que agrada ao Pai e torna nossa luz capaz de brilhar em meio à escuridão. Quando vivemos segundo os princípios do reino, demonstramos ao mundo que vale a pena seguir Jesus, pois Ele é o autor da verdadeira vida em abundância. Nunca esqueçamos que existe uma colheita espiritual de proporções eternas acontecendo diariamente. Ao mesmo tempo que a maldade se alastra, Deus está chamando pessoas de todos os cantos para virem ao conhecimento da verdade. Podemos e devemos participar ativamente dessa colheita, seja evangelizando, seja intercedendo, seja exercendo misericórdia e compaixão. Esse é o papel da igreja. Ser a agência do reino, proclamando liberdade aos cativos, anunciando perdão aos que se arrependem e manifestando o amor de Deus em ações concretas. Sim, há muito engano no mundo. Sim, a cultura pop, em muitos aspectos, celebra o que desagrada ao Criador. Mas nós, como discípulos de Cristo, não somos chamados a nos esconder ou a viver em medo constante. Somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. A luz não se associa com as trevas, ela as dissipa. E o sal preserva aquilo que de outra forma se corromperia. Quando permanecemos fiéis ao Senhor, Ele é glorificado, as pessoas são impactadas e podemos ver frutos para a eternidade. No final das contas, se de fato Mel Gibson lançar esse novo filme sobre a paixão e ressurreição de Jesus, que ele sirva de ponto de partida para conversas, reflexões e até debates entre crentes e não crentes. Que cada cena, cada diálogo, cada passagem seja uma lembrança viva do maior ato de amor da história, o sacrifício de Cristo por nós. Que seja também um lembrete de que não apenas temos um Salvador que morreu, mas, sobretudo, um Rei que ressuscitou, triunfando sobre a morte e garantindo para nós a esperança da vida eterna. Que nesse interim você seja fortalecido na fé e se empenhe em viver conforme o padrão da palavra. Se há áreas na sua vida que precisam ser realinhadas à vontade de Deus, faça isso hoje mesmo. Se você se sente desanimado ou fraco, clame ao Senhor para que Ele renove suas forças. Se tem dúvidas quanto ao seu caminho, busque orientação na Bíblia e com líderes piedosos. O momento de intensificarmos nosso compromisso com Cristo é agora, pois o amanhã não nos pertence. Assim, seja qual for o rumo que a história tomar, teremos a certeza de que estamos no centro da vontade dele. Finalizo encorajando você a compartilhar essa mensagem. Fale com seus familiares, amigos e irmãos em Cristo sobre a importância de discernir o que consumimos e de nos prepararmos para a volta do Senhor. A cada dia, somos postos diante de uma escolha: ceder ao mundo ou permanecer fiéis a Deus. O Espírito Santo nos capacita a vencer, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Que essas palavras sirvam de edificação na sua caminhada de fé. Que o Senhor o conduza em triunfo e derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.